comportamento humano acabou mesmo sendo alterado. Na verdade, nós tínhamos um contato direto, né, que a gente chama de contato primário. E à medida que essas mídias foram surgindo, esse contato primário a gente foi deixando de lado, a gente foi utilizando um contato à distância. E essa proximidade é que trouxe para nós do meu ponto de vista, esse distanciamento. Com o advento das mídias digitais, né, o alcance, a abrangência, né, se tornou muito maior, e parece que foi algo assim, um piscar de olhos, né, questão aí de 2 décadas, aquilo que antes se concentrava somente nas mãos de quem possuía uma concessão para rádio, televisão ou mesmo um jornal impresso, passou a encontrar espaço e voz nas mais diversas plataformas digitais, e muita gente que antes era só consumidor de conteúdo passou a ser também produtor de conteúdo, ou o famoso prosumer, né? O produtor que também consome. Acho que a grande diferença hoje para as próprias novas mídias, quando você tem o jornal impresso, depois você tem a rádio, você tem a televisão, você tem a pessoa, você tem o dono da emissora, você tem o dono do jornal, ou seja, você tem o dono do meio, você tem os editores, né, que também são pessoas que eles dominam, eles dizem a informação que as pessoas vão ler. E quando a gente traz isso para as novas mídias, você muda o foco de quem tem o poder sobre a informação. Bom, o YouTube são, na verdade, canais de vídeos, né, que as pessoas fazem as suas gravações e postam lá. E a gente encontra conteúdo de todas as formas. O YouTube foi uma forma de eu usar minha criatividade, edições de vídeo, tudo em um só lugar feito por mim. E foi através dele também que eu consegui várias oportunidades. Uma coisa muito legal é que a gente aprende muitas coisas. Você grava os vídeos, manda pro YouTube e você ganha dinheiro, né? Alguns youtubers ganham, outros só por diversão. E o YouTube é uma fonte de dados para mim. Se eu pesquisar aqui como conseguir dinheiro, vai ter. Sim, tem tudo lá, se você quiser buscar, né? E as restrições são muito pequenas para, vamos dizer assim, para aquilo que se coloca lá. Então, pode todos os assuntos serem discutidos. Oi meus amores, meu nome é Michele Del Caro e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim responder algumas perguntinhas sobre esse mundo do YouTube para vocês. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora e eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. Fala galera, eu sou Augusto César, mais conhecido no YouTube como Avoc, e eu já estarei aqui respondendo perguntas sobre o YouTube e meu canal. Aí, amigo churrasqueiro, seja bem-vindo ao canal Churrasqueada. Só que hoje a gente não vai churrasquear. Eu era designer gráfico em uma empresa aqui na minha cidade, em São João da Boa Vista, na área de visual de embalagens. Só que foi passando o tempo e eu comecei a sentir necessidade de fazer alguma coisa que fosse conectada ao meu propósito de vida, né? E aí eu falei, preciso deixar minha mensagem de alguma forma, e nada melhor do que fazer vídeos para o YouTube. E no começo eu fazia foto tutorial.
Então eu via que também não era fácil para as pessoas entenderem um fototutorial e eu senti necessidade em fazer os vídeos. O primeiro canal que eu tive foi de Minecraft, que era um jogo bem jogado na época, só que não deu certo aquele, eu criei outro de jogos também não deu certo, aí acabei fazendo um de vlogs e fui tentando, até que eu cheguei nesse que eu tô atualmente, que pelo jeito tá dando certo. Outubro, novembro de 2016, a gente começou a lançar alguns vídeos para a internet, para o YouTube, e começou a ter uma repercussão muito bacana. Aí nós paramos de gravar para a TV regional, montamos esse estúdio bacana aqui e passamos a gravar exclusivamente para as redes sociais. Então tem muita facilidade com arte, com desenho. E essa parte de autoconhecimento e espiritualidade que me encantou quando eu comecei a estudar. E aí eu falei, vou juntar isso. E então seria autoconhecimento mais arte. E aí eu falo dos meus processos criativos, essas coisas. Então eu juntei tudo isso para colocar no meu canal. Primeiramente, meu canal começou mesmo com maquiagem, porque eu sou maquiadora. Então a primeira coisa que eu já pensei em fazer os vídeos foi sobre maquiagem, sobre tutorial de maquiagem, esse mundo mesmo de maquiador e tudo mais. Depois eu comecei aos pouquinhos a migrar também com conteúdo de cabelo. Comecei a mostrar para as meninas sobre o cabelo cacheado, que está em alta bastante, as meninas passarem por transição capilar para deixar de fazer alisamento. E eu passei por tudo isso, então eu achei legal trazer no meu canal. Eu, particularmente, sempre trabalhei com carne. E pelo fato de trabalhar com carne comercializando, a gente tem um certo conhecimento sobre a mesma. E quem conhece carne sabe fazer. Foi daí que surgiu a ideia, né? Mas peraí, vamos ensinar para os amigos que coisa bacana que é churrasquear. Antes meu conteúdo era de vlogs, que é nesse mesmo canal que eu tô atualmente, só que as visualizações andavam muito baixas e eu mais perdi inscritos do que ganhava. Aí eu tive a ideia de fazer um rap do jogo que eu estava jogando no momento, que é o Fortnite. E em 2 semanas eu acabei conseguindo 500 mil visualizações e em um mês já estava com 1 milhão. Aí meu conteúdo mudou totalmente. Quando eu comecei a gravar os vídeos, quem editava os meus vídeos era meu namorado. E aí era bem difícil, porque ele tinha ficado do meu lado e eu ficava, corta, não, essa parte deixa. Porque como ainda era tutorial de maquiagem, ele não entendia muito, então precisava ficar do lado dele. E aí tomava o meu tempo e o dele. Então era bem complicado na edição dos vídeos no começo. A gente tem o produto e nós temos uma parceria com uma produtora, RGB Filmes, que esse pessoal que faz a edição dos nossos vídeos. Mas no começo eu decorava o texto para não precisar cortar. Então eu jogava o vídeo lá no Premiere, que é onde eu faço as minhas edições. E aí às vezes colocava uma música de fundo e tal. Mas aí depois você vai passando o tempo, você começa a gaguejar e entende que não tem problema gaguejar. Você vai cortando e retirando o que precisa ser retirado. Recentemente eu fiz uma enquete lá na aba comunidade do meu canal perguntando qual a idade do meu público e deu o resultado que a maioria tem até 11 anos de idade. Na verdade, pode variar um pouco, mas eu acho que a maioria delas estão aí entre uns 30 e 40 anos, porque eu acho que é o momento que a gente começa a buscar mais o autoconhecimento, né? O meu público que eu vejo vai entre de 18 anos até uns 35 anos. Então o meu público é um pouco mais adulto, não é tão infantil. Eu vejo até que os comentários são mais assim, são mais argumentados. A faixa geral, assim, do grande público nosso, é entre 25 e 35 anos. Mas você precisa ver que espetáculo. Crianças vêm acompanhar a gente nos programas, porque a gente tem uns bordões que eles adoram.
Geralmente, quando eu acabo de postar vídeo, sempre tem uma galera que já tá lá comentando que é o primeiro ou o assunto relacionado ao vídeo. Para me tirar um pouco do público do YouTube para interagir um pouco comigo nas redes sociais, eu acabo fazendo sorteios ou falando alguma coisa em vídeo para eles acabar indo nas minhas outras redes sociais. Tem um horário assim específico para poder postar, para ter esse engajamento maior, essa visualização maior. E aí a gente sempre fica lá, logo que a gente posta, fica atenta para poder responder os comentários, curtir, para poder dar essa atenção maior para os inscritos. Às vezes a pessoa que está começando, ela dá uma desanimada porque não tem todo o retorno que está esperando. Às vezes tem vídeo que não tem nem comentário, sabe? Então, você tem que ficar focado e não perder essa vontade de estar colocando a sua mensagem no mundo, sabe? Mas quando interagem é muito gostoso. Às vezes, quando eu me vulnerabilizo mais no vídeo, sabe? Falo de alguma dor minha, é quando elas mais conversam e se enxergam, sabe? E é assim que eu vou fazendo e recebo a resposta delas. Eu tento responder da melhor forma possível. A gente tem uma interação muito direta com o nosso público. Principalmente, a gente posta um vídeo, aí o pessoal começa a fazer comentário e tal, eu gostaria que você fizesse assim, ou assado, gostei muito desse tipo de receita. O YouTube paga pra gente, né, uma porcentagem com relação às visualizações. Mas geralmente não é muito fácil nem rápido essa análise, pois existem vários canais na lista de espera. E eles levam muito em conta se o seu canal tem flag no vídeo, que são os direitos autorais, se você usa conteúdos que não é seu, se você fala muitos palavrões no seu vídeo, ou se de alguma forma você infringe as regras das diretrizes deles. As parcerias abrangem bastante coisa, porque além do YouTube tem outras redes sociais. Então, quando a empresa entra em contato comigo, eu tenho as opções, são tipo pacotes, que elas podem fechar comigo. E a parceria, né, de certa forma, funciona assim. Como a gente tem uma apresentação de diversos produtos, enquanto a gente está churrasqueando, né, por exemplo, facas, acessórios, churrasqueiras, aí o pessoal nos procura para que a gente possa divulgar esses produtos. Eu tenho acesso à internet desde meus 8 anos e... pra mim é normal. Eu acordo, vou lá, pego água, vou pro computador, ligo, espero carregar, mexo um pouco, vou pra TV, mexo um pouco no celular, assisto série, Netflix, depois vou pra escola. Eu comecei a usar com uns 14, 15 anos, eu usava no computador da minha irmã. Era internet de escada, então, tipo, tinha hora pra gente assistir, pra gente mexer no computador, tinha hora pra gente jogar, tinha hora pra fazer tudo. Eu passo mais ou menos 1 hora e meia por dia assistindo vídeos, eu assisto sempre que dá. Algumas vezes eu procuro ele pra assistir videoaulas, porque nas provas as videoaulas vão ajudar muito. O papel que a família exerce na formação da criança e do jovem é fundamental. Então, se a gente não tem uma família estruturada, a gente certamente terá muita dificuldade de acompanhar tudo aquilo que a criançada hoje vai buscar. Quantas e quantas são as famílias que deixam as crianças por horas e horas dentro de todos os contatos com as mídias sociais e não se preocupam em saber onde é que eles estão, por onde eles estão caminhando. Eu percebo que os pais sabem dos prejuízos e dos riscos de estar utilizando a internet em qualquer momento. Enquanto eles estão, na verdade, utilizando o aparelho, o celular, eles, na verdade, não incomodam. Então, as crianças, na verdade, ficam muito tempo nesses aparelhos. A questão de não ter a censura, né? Eu acho que isso é um problema. Lógico que tem formas da gente poder ver, os pais precisam limitar o uso, o acesso,
as crianças, né, de onde eles vão buscar. Então, assim, eu já vivi situações bem complicadas com relação a vídeos de cunho sexual, que essas crianças, elas não estão prontas para isso. Não tem a questão da censura ainda, né? Então, assim, posta coisas na internet e sem, na verdade, um crivo de pessoas ligadas à infância que pudesse dizer, não, isso não é. Eles falam palavrão, né? Então a gente vê vídeos assim que... questões de humilhação, né? E outras coisas muito engraçadas também. Eu acho que a internet tem tanto a parte boa e as coisas ruins também, então eu sempre vejo o que ele tá fazendo. Aprende bastante coisa no YouTube. Traz sim, mas assim, tem que controlar. Quando eu era mais nova, eles chamavam muito a minha atenção quando eu passava muito tempo no celular. Eu ficava só no celular o dia inteiro. De uns tempos pra cá, eles também começaram a assistir. Então, eles começaram a entender mais sobre isso. Eu tenho meu horário aqui na sala. Então, no meu horário, ela acaba assistindo comigo. Ela acaba de assistir, a gente vai ver. Ou a gente tá perto, fica junto, não deixa ela sozinha assistindo. Assisto, eu vejo. Depois, tudo que ele assistiu, eu dou uma olhadinha depois, uma repassadinha. Se essa família se preocupar com essa formação, o caminho vai ser bom. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito forte de desigualdade social, econômica, e as famílias estão muito mais se preocupando em se manter. E a educação e a formação em muitas famílias está sendo deixada de lado. Fiscalização no histórico, né, que os pais têm que fazer. Então, assim, de uma vez ou outra, quando a criança está mexendo ao celular, ir lá e olhar o que ele está fazendo, né? Deixa eu ver o que você está olhando aí. Então, fazer esse monitoramento e, na verdade, conversar com as crianças. Os pais precisam falar e conscientizar que tem muita coisa na internet que não é para a faixa etária, que não faz bem para eles, né? Que, na verdade, por isso que eles vão ter que fazer a fiscalização. Então, existe tanto os programas dos próprios aparelhos, como também a externa, a ambiental, que esses pais poderiam fazer junto às crianças. Escutado uma criançadinha dizer, quando eu crescer eu quero ser youtuber, né? Então, isso está influenciando bastante a cabecinha dos pequenos. Eu quero também ter um canal no YouTube, eu quero fazer as pegadinhas que os youtubers fazem, fazer as brincadeiras, ter outros amigos youtubers. Eu já gravei YouTuber Life, Minecraft, Bomber, Free Fire, eu acho que era, e um jogo de Dragon Ball. Quando elas fazem máscaras faciais caseiras, essas coisas, eu tento experimentar sempre que eu posso. Eu entrei na minha aula de violão e aí eu fui pesquisar da minha lição de casa que eu tinha que fazer. Ela aprendeu a fazer slime no YouTube. Ela vê muita coisa e vai fazendo, roupa de Barbie, de boneca, ela vai olhando no YouTube e vai tentando fazer. Eu acho que ele é influenciado, sim. Não sei como eu vejo essa influência nele. As coisas que ele assiste, às vezes ele quer pôr em prática. Eu acho que é mais nesse lado. As pessoas se espelham em alguém por uma identificação com essa pessoa, por uma admiração. É muito natural dentro do desenvolvimento e uma necessidade, principalmente pelos adolescentes, de se ter essas pessoas com quem eles vão, na verdade, se identificar. Dentro da história, se a gente for até pegar o próprio Elvis, né, que foi um fenômeno, até hoje ele é copiado. Nós temos os próprios Beatles, nós temos também o Michael Jackson, que foi, na verdade, imitado por várias pessoas. Então, assim, eles, na verdade, têm uma grande influência na questão do comportamento.
Eu percebo a influência porque, principalmente aqui no interior, quando eu indico algum produtinho, algum produto assim de alguma loja aqui de São João, elas logo vêm postando foto pra mim, falando que deu certo, que elas compraram. E também nessa parte de cabelo, elas me mandam muitas mensagens falando que eu influenciei elas que eu sou inspiração para poder entrar nesse mundo de transição capilar, para deixar o alisamento. Outro dia um pai trouxe um bebezinho, até eu fiquei emocionado pra caramba, 1 ano e meio, falando assim, ó, olhou pra mim, bom, muito bom, que é um dos bordões nossos. Então, na verdade, ela pode tanto ser positiva como negativa. A gente sempre tem que olhar os dois lados, né? Faz parte da questão humana ter as pessoas a quem se admirar, a quem se espelhar. Isso é natural, a gente busca pessoas que são admiráveis para nós. Quando acontece que a gente chama dentro da psicologia, que é uma identificação projetiva, e quando ocorre uma descaracterização, então assim, há uma coisa de tal forma doentia, né, essa identificação muito forte, aí ela passa a ser negativa. Na verdade, o que eu acho interessante dizer que, assim, ao mesmo tempo que não dá pra gente ir contra a questão do que tem acontecido, né? Então hoje a questão do computador, do YouTube propriamente dito, está vencendo a televisão, né? Então a gente sabe disso, a gente tem acompanhado. Na verdade, pensar sobre essas coisas, sobre a questão da educação das crianças, para saber utilizar, não só das crianças, como nós também. Nós temos, na verdade, muito acesso a essas informações e que tem também até nos estressado, né, gente? Porque, assim, é um acúmulo de informações, aquilo que vem, que entra, que invade, nós não temos mais privacidade. Então, assim, é um fenômeno que a gente vai ter que lidar e estudar as consequências disso em termos, na verdade, educacionais e psicológicos e de saúde para essas pessoas. Nós estamos vivendo o fenômeno, então não dá para falar tanto, mas tudo que é em excesso, dessa forma que tem acontecido, tem grandes chances de ser prejudicial, ao mesmo tempo que é muito positivo. Um beijo e até o próximo vídeo.